Vamos lá, pessoal. Voltando aqui ao estudo da termodinâmica, eu tinha falado que faltava, né, ainda mais duas partes. Vimos aí a primeira lei da termodinâmica e a aplicação dela nas transformações gasosas. Agora vamos para a segunda lei da termodinâmica, entender do que ela trata. E na próxima aula nós vamos pegar aí as transformações cíclicas e o ciclo de Carnot. Tá legal? Então vamos aqui à apresentação. No caso nós temos aqui, ó, a segunda lei da termodinâmica, certo? E para que a gente entenda um pouquinho do que ela fala, dá uma olhada aqui nesse vídeo. Olha só. Opa, esse menino é mágico? O que é isso? É, cara, tá vomitando aí o biscoito, ó. Tudo ceboso, vamos lá. Pessoal, isso aqui trata justamente de alguns fenômenos que nós não conseguimos observar bem na natureza, né? O gorila cebosinho com um biscoito. Não tem como ele mastigar e depois botar o biscoito de volta para fora, né? Existem fenômenos cujos eventos acontecem. Deixa eu pegar aqui o contador. Existem fenômenos cujos eventos acontecem numa ordem direta ou inversa, não nos permitindo saber aquele que acontece antes ou depois. Não é o caso ali daquela situação que a gente viu, né? Aqueles processos que nós vimos ali no vídeo são processos irreversíveis. Não existe esse negócio de você amassar a lata e desamassar ela perfeitamente. Não. Só que no nosso cotidiano tem algumas situações que a gente não consegue perceber onde foi o início ou o fim, como o caso aqui desse pêndulo, né? Agitou um pouquinho aí, deixa eu voltar aqui, ó. Olha lá oscilando. Tá vendo? Você não vai saber descrever, se você chegar na sala tá o pêndulo ali balançando, não vai saber dizer qual foi, né, a posição que ele iniciou, sabe que ele tá ali oscilando. Então, como saber se primeiro ele estava na direita para depois ir para a esquerda ou se do contrário, não é? Ele começa da esquerda e vai para a direita. Tais fenômenos são denominados reversíveis, não é isso? Esses fenômenos reversíveis não são fáceis de encontrar aí na natureza, não. A natureza, ela é constituída por fenômenos irreversíveis, não é? Porém, na vida real, todos os fenômenos espontâneos ou naturais são irreversíveis. A natureza só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos. Em todos há uma espécie de orientação que indica o sentido do transcorrer do tempo. Esse aqui é um professor de física muito fera, o Alberto Gaspar. Assim, em um fenômeno irreversível, é possível distinguir entre o antes e o depois. Por exemplo, aí a temperatura, né, da água, né, um copo com água gelada, 10 graus Celsius, colocado sobre a mesa, né, a temperatura ambiente de 25 ou 30 graus Celsius, espontaneamente receberá sempre calor do ambiente, elevando assim sua temperatura, e nunca o contrário, né? Como a física busca entender e descrever a natureza através de leis, a irreversibilidade dos fenômenos naturais está expressa na segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica vai trabalhar exatamente com isso. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas, né, definições dessa segunda lei. Um enunciado de Clausius, de Stefan Boltzmann, tá bom? Vamos dar sequência aqui, ó. Do que trata essa segunda lei? Os fenômenos naturais são irreversíveis.
porque o calor gerado por ele nunca pode ser inteiramente reaproveitado em outra forma de energia. Aplicando esta regra ao funcionamento das máquinas térmicas, temos que, olha só, a máquina térmica aqui que eu tinha começado a explicar lá um pouquinho na primeira lei. Tá vendo? Ela está aqui utilizando energia térmica e convertendo ela em trabalho. Um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. Ou seja, você não vai aproveitar tudo ali de energia que aquela fonte térmica estava fornecendo. Parte dessa energia ela vai ser rejeitada para o meio externo, né? Então, uma máquina térmica, né, o calor retirado de uma fonte quente, a gente pode chamar de Q1 ou QQ, será transformado, parte dele em trabalho, tal, e o restante rejeitado para uma fonte fria, QF, né, que é a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Então, nós temos o quê? Que foi recebida a energia da fonte quente, parte dessa energia foi convertida em trabalho e a outra parte dessa energia aqui, ó, o QF, foi rejeitada para o meio externo. Vou dar um exemplo disso. Você está aí andando na sua moto, não é? Então, uma parte da energia o combustível utilizou para transformar o quê? Em movimento. Você se desloca. Só que ali, próximo à região do motor, vai ficar quente. É essa quantidade de calor que está sendo rejeitada ali para a fonte fria, tá bom? Que não dá para aproveitar integralmente esse calor. Para pensar só um pouquinho aqui, ó. É a antiga ideia de construir uma máquina que possa perpetuar seu movimento a partir de uma energia produzida por ela. Seria um motor perpétuo. O pessoal pensa, mas até agora não saiu isso aqui do papel não, né? Das ideias. Nem para o papel chega. É complicado de se entender. Né? Se quiser pesquisar mais, tem aí, não é? O motor perpétuo, vocês vão encontrar na internet várias ideias meio maluquinhas aí a respeito de uma máquina que ia de encontro a essa lei da termodinâmica. Aqui. Então vamos falar agora mais sobre as máquinas térmicas. Como funciona essa máquina térmica, né? A gente tem aqui um diagrama, eu tenho a fonte quente, quantidade de calor QQ aqui, ó. Tá, libera calor para essa máquina. A máquina converte parte desse calor em trabalho, não é isso? E a outra parte é rejeitada para a fonte fria, que é F. Tá bom? Logo, o trabalho realizado por essa máquina térmica vai ser a diferença entre a quantidade de calor recebida da fonte quente, né, com a quantidade de calor que foi rejeitada ali na fonte fria. No caso aqui, vamos identificar nessa máquina, e aí você pode pensar numa máquina à sua volta, a geladeira, por exemplo, né? Também é uma máquina térmica, daqui a pouco eu falo dela, um motor que está aí em volta, né, de um carro. Quem vai ser a fonte quente aqui, ó? Tá ali, ó, fonte quente, né? Corresponde ao aquecimento da água em uma caldeira, fazendo-a vaporizar. O trabalho está aqui, ó, corresponde ao movimento do pistão para cima, devido à expansão do vapor de água. E a fonte fria está ali, né, o sistema de refrigeração. Com a abertura da válvula, a água fria é liberada dentro do cilindro, fazendo o vapor condensar, ocorrendo o resfriamento. Se você pensar aí na moto, a fonte fria vai ser o quê? O meio em volta, não é? O meio ambiente que está em volta do motor. Então, como você pode observar, o calor rejeitado na fonte fria não pode ser mais aproveitado na máquina em outro ciclo. Esta energia torna-se indisponível. Tá bom? Então, o físico Ludwig Eduard Boltzmann, vou chamar apenas o Boltzmann, em sua análise estatística da termodinâmica, afirmou que esta energia indisponível tende a aumentar a desordem do sistema termodinâmico, dando à segunda lei um novo enunciado. Olha o enunciado aí do Boltzmann. Em qualquer sistema físico, a tendência natural é o aumento da desordem. Que coisa, hein? O restabelecimento da ordem só é possível mediante o dispêndio, né,
o gasto dessa energia. Onde a gente pode ver isso? Numa geladeira, numa máquina frigorífica. Né? Daqui a pouco eu falo dela. Mas a ordem natural é essa. Não tem como você reaproveitar essa energia. Por exemplo, o Sol. O Sol é a nossa fonte quente do nosso sistema. Então está liberando energia. Uma hora isso aí acaba. Né? Você vai queimando ali o hidrogênio, depois ele vai queimar hélio, daí a gente já não existe mais aqui no nosso planeta. Então tem um tempo, um prazo de vida útil para o nosso sistema. O Sol não é eterno. A tendência à desordem pode ser medida pela entropia. Logo, quanto maior assim, né, quanto maior a desordem num sistema termodinâmico, maior será sua entropia. Então essa entropia é a medida da desordem do sistema termodinâmico. Quanto você está ali perdendo, né? Está tendo dispêndio de energia. Em todo processo natural espontâneo, a entropia do universo sempre aumenta. Esquece disso não. E agora? Se a gente tem as máquinas térmicas, como por exemplo, motor de carro, motor de moto, geladeira, como então eu aproveitar o máximo dessa energia? Aqui eu vou apresentar a equação para a gente determinar o rendimento de uma máquina térmica e na próxima aula eu vou mostrar um ciclo ideal, onde você vai ter o rendimento máximo de uma máquina térmica, certo? Então, o rendimento de uma máquina é definido pelo percentual de calor transformado em trabalho. Sabemos que o rendimento, representado aqui pela letra eta, é igual a tal, que é o trabalho, dividido pela quantidade de calor que ele recebe da fonte quente, multiplicada por 100, que é para dar o resultado em porcentagem. Tá bom? Então, sabendo que o trabalho é igual à quantidade de calor que é absorvida aí, né, que é recebida pela fonte quente, menos a quantidade de calor rejeitada lá na fonte fria, eu posso chegar a essa equação aqui, que o rendimento de uma máquina é igual a 1 menos quantidade de calor liberada para a fonte fria, dividido pela quantidade de calor recebida na fonte quente. Ou, se a máquina operar de acordo com o ciclo de Carnot, que é o que eu vou falar na próxima aula, aqui eu estou só adiantando um pouco, você pode fazer o cálculo desse rendimento, que é o rendimento máximo, levando em consideração as temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Mas isso aí é uma conversa para outra aula. Vamos lá. O rendimento, então, de uma máquina térmica, conforme a segunda lei, né, mostra o seguinte, que se o rendimento de uma máquina é definido pelo percentual de calor transformado em trabalho, né, você não tem como converter integralmente essa quantidade de calor em trabalho. Então, o rendimento normalmente é baixo de uma máquina térmica. Por exemplo, motor a combustão interna aí dos carros, você tem um rendimento de 30%, né, nessa ordem aí, é baixíssimo o rendimento. Certo? Então, como não pode existir calor totalmente convertido em trabalho, segunda lei proíbe a existência de uma máquina térmica com eficiência de 100%. Essa aí você não acha, tá bom? Saindo lá do motor de combustão, que eu usei como exemplo, vamos agora para máquinas térmicas reversas. Lembra lá do enunciado de Stefan Boltzmann? Ele disse que só tem como você reverter esse processo natural com dispêndio de energia, né? Gastando energia. É o caso da nossa geladeira, não é? Ela usa o quê? Ela usa energia elétrica, tá certo? Para que você possa aí ter aí uma eficiência melhor e também retirar o calor da parte interna e jogar na parte externa. Vamos ver agora como funciona essa geladeira. A irreversibilidade se dá em processos espontâneos, porém, com gasto de energia, é possível fazer processos ocorrerem de modo inverso ao que ocorreria espontaneamente. Como exemplo, temos a geladeira, uma máquina que retira calor do seu interior, que é a fonte fria, e despeja numa fonte quente através de um trabalho executado por um compressor. Ou seja, o processo aqui é diferente. Acompanhe aqui, ó. Eu realizo o trabalho usando o quê? Energia elétrica
para o refrigerador, né? Ele retira a energia da fonte fria e joga lá fora, que é a fonte quente, atrás da geladeira. Olha só aqui como vai funcionar. O compressor envia o gás liquefeito comprimido por uma tubulação de pequeno diâmetro localizado na parte traseira do refrigerador. Tá vendo aqui? Agora sabe para que serve aquela serpentina. Ali onde está, certo? Que é a fonte quente. Na unidade de evaporação localizada no congelador e painéis de refrigeramento, o gás passa a uma tubulação de maior diâmetro e aí ele expande-se rapidamente, evaporando num processo adiabático, o que provoca o seu resfriamento. Lembra do processo adiabático que a gente viu lá na aula anterior? Olha ali onde vai ocorrer, ó. Tem aqui, ó, né, essa redução. Então o que acontece? Ao longo da tubulação do evaporador, o calor flui do interior da geladeira para o gás, que retornará ao compressor. Olha aqui a terceira etapa, ó, dentro do congelador, ele evapora, vai retirar essa energia interna, né, e ele continua aqui na serpentina, né, voltando agora para o estado aí gasoso, que é o gás freon 12. Então podemos representar esquematicamente o trabalho tal, né, o calor lançado na fonte quente e o calor retirado da fonte fria. Ó, fonte fria, trabalho, quantidade de calor retirado. A seguir aqui, né, a gente tem a representação de dois tipos de refrigerador. Tem atenção, né? Esse que eu falei, que mostrei todo o esquema, é esse aqui, um refrigerador bem convencional. Tem algumas geladeiras que são frost free, o processo muda um pouquinho, tá certo? Vamos aqui agora para as contas, né? E verificar qual a eficiência de um refrigerador. A eficiência do refrigerador está aqui, representado pela letra Epson, corresponde ao coeficiente obtido pela razão entre o calor retirado da fonte fria, QF, e o trabalho realizado tal pelo compressor em cada ciclo. Então, aqui a eficiência é igual a quantidade de calor, QF, dividido pelo trabalho. Ou, se considerarmos que o trabalho é igual a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria, então tenho essa outra equação. Ó. Eficiência é igual a QF sobre Q menos QF. Certo? Se um refrigerador opera de acordo com o ciclo de Carnot, a eficiência é medida de forma diferente, está aqui, vai medir levando em consideração as temperaturas das fontes quente e da fonte fria. É dessa forma que você calcula a eficiência de um refrigerador e coloca lá o adesivo nele, né? Olha, isso aqui é eficiência A, B, C, D e E. Pessoal, está encerrada aqui a nossa aula, tá certo? Referente à segunda lei da termodinâmica. Próxima semana eu vou pegar o ciclo de Carnot, né, e as transformações cíclicas, e aí eu vou mandar o material para vocês começarem a fazer alguns exercícios referente a essas leis da termodinâmica. Tá bom? Deixa eu dar uma encerrada aqui na aula. Tchau vocês. Essa aí, segunda lei da termodinâmica.